Bem, mano, algumas informações do reboot, né? Aí de Resident Evil nos cinemas e tal. Porque, tipo, teve o Resident Evil 3 Remake, que, na minha opinião, é ruim, entendeu? É ruim mesmo. Mas tirando isso de lá, tem até 2 vídeos sobre isso, não preciso me repetir aqui, não. Mas com rumores, eu não vou dizer que é informações verdadeiras, porque não é, né? Vamos dizer que é rumores, entendeu? Coisas estão acontecendo aí, estão falando por aí e tal. Que, lógico, tá sendo escrito e o negócio tá progredindo. Que, na minha opinião, é uma coisa muito boa. Porque Resident Evil, assim, o primeiro filme, Resident Evil, tem a Alice, a introdução dela e tudo mais. Eu acho que é o melhor. É o melhor Resident Evil. Porque ele tem a parte do terror. A única parte que não é boa dele é porque tem ação. E não tem um negócio de sobrevivência, entendeu? Chega até certo ponto que o filme ele tá numa situação boa, mas aí a Alice ganha superpoderes. Aí pronto. Aí vira Matrix e tudo mais. Em vez de... Se tivesse focado mais no terror, seria melhor. Pelo menos na minha opinião, né? Isso, consequentemente, vai se deteriorando até que nos outros filmes, basicamente, é um filme de ação whatever com zumbis, entendeu? Yeah. Agora, em questão, primeiro, antes de falar dos jogos. Resident Evil 1, muito bom. É survival horror mesmo, ou seja, tem puzzles. Se você for inventar de matar todos os zumbis que você encontrar, chega uma parte, pelo menos no Play 1, que eu me lembro, do Play 1, porque do remake eu ainda, a memória tá, o remake do Resident Evil 1, a memória tá meio coisada assim, mas o do Play 1, quando eu joguei, se você inventar de matar todos os zumbis tipo, e tudo mais, que aparecem na sua frente, chega a parte dos Hunters, você não tem bala nenhuma, e o que você tem que fazer? É obrigado a fazer o quê? Começar de novo, porque não dá pra passar. E eu acho que é isso que falta no Resident Evil 2 e 3 Remake, sabe? Esse negócio de que se você errar, não tem como passar mais. Todo mundo que joga Resident Evil, ele sempre, a não ser que seja um iniciante, se tenha jogado qualquer um, o cara, eu acho que é subconsciente, o cara sempre tenta economizar bala. O cara sempre tenta economizar a bala. É um pensamento automático. Só que o jogo, ele te dá tanta munição que é absurdo, entendeu? Resident Evil 3, por exemplo, o jogo começa, na minha opinião, no Nightmare, onde doido, fica escasso, você tem que esquivar e tal, e não dá pra atirar em todos, entendeu? Pegar os seus bichos assim, e outros você tem que esquivar, e é isso daí, mano, porque não dá pra meter bala em todo mundo, não. Mas mesmo assim, mas o problema com isso é o quê? Porque o jogo, ele tem um foco um pouco mais na ação e tal, então faz com que fique meio estranho, não funciona muito bem. Eu acho um negócio um pouco mais interessante no Resident Evil 2 Remake, mas o problema do remake do Resident Evil 2 é porque tem muita bala. Na minha opinião, tem muita bala. Não, tipo, tem zumbi demais e tem muita bala. Então, assim, se tivesse muito zumbi e pouca bala, você tinha que esquivar e tal, você tem que arranjar um jeito. É interessante. Mas, levando isso de lado e tal, esse espírito de survival horror, as informações seriam que o próximo filme de Resident Evil seria um reboot e tal, seria com a Claire Redfield. Você jogou Resident Evil 2, o lado B, se não me engano, é o lado A. Tem um Chris Redfield, que é o personagem que você joga um dos personagens que você joga no Resident Evil 1, e o Leon, que você joga ele no Resident Evil 2 e tal, junto com a Claire lá no CDA e no CDB. Agora, a história já fica um pouco diferente. Primeiro, já começa de uma coisa tipo 2, né? Não começando com Jill e tudo mais, apesar de que há informações que a Jill talvez apareça mesmo no filme. Então, eu já vou dar uma especulada de como seria interessante, assim, você colocar isso, ela na história, sabe?
Na questão do Chris e da Claire, os dois de um orfanato, a Claire ela percebe que tem alguma coisa meio que acontecendo estranha e tal no orfanato. Ela sai do orfanato, sai da cidade, depois ela volta, encontra o Chris, é um policial agora. Faz sentido? Faz, ainda faz. Dentro do negócio do Resident Evil faz sentido. Aí começa o negócio dos zumbis e eles vão desvendando coisas da Umbrella e tudo mais. O Leon, como é que ele entra? Ele é um cara, vem de fora, ele atirou num parceiro dele e tudo mais, só que o pai dele teve que mexer uns pauzinhos e botou ele pra Recon City e tal. E ele se encontra agora no meio desse caos e tudo mais. Como será essa introdução? Não sei. O que pra mim seria interessante é ficar um pouco mais próximo do Resident Evil, a história mesmo do 2, sabe? Tipo, a Claire e o Leon chegando e eles, tipo, nossa, o que tá acontecendo, sabe? Um negócio um pouco mais interessante nesse tipo, uma cidade quase abandonada, sabe? Algo assim, e eles encontrando o Chris no meio disso tudo. Porque aí ficaria meio ruim se botasse eles no caos, tipo, encontrei o Chris, os zumbis começaram a atacar. Não é interessante, pelo menos na minha opinião, não seria interessante. Sabe por quê? Por causa que isso faria com que ficasse igual a qualquer outro filme de zumbi, sabe? Ficaria igual, me desculpa, mas ficaria igual. São 3 personagens e eles estão no meio do caos, aconteceu o apocalipse zumbi. Qual é o outro filme que tu não viu isso? Agora, você pegando a estrutura dos jogos e pegando eles dois na situação onde a infecção já tá acontecendo, entendeu? Só que em outras partes da cidade eles entram e tipo, tá meio deserto e tal, e eles vão descobrindo, e tipo, aí os zumbis começam a perseguir ele e tudo mais, e nos encontram o Chris no meio disso tudo. Ok, porque os rumores, os 3 vão ficar juntos e eles 3 vão desvendar e tentar sair da cidade ou alguma coisa assim. Tomara que entre o negócio do bloqueio, por causa que o Chris e a Claire entraram em Recon City antes do bloqueio americano ao redor da cidade e não permitir ninguém sair e tudo mais, sabe? Por isso que quando você lê alguns reportes e também quando você lê alguns livros e tal, que tem sobre a história todinha, você às vezes fica um pouco confuso, de tipo, mano, como é que eles entraram aí? Se tava tudo cercado pelo exército americano. Não é bem assim, foi antes, sabe? Aí por isso que a timeline entra. E na minha opinião, é aí que entraria a Jill. Por quê? Porque a Jill seria aquela personagem que ela chega, passa por eles e sai. Tipo, eu tenho uma outra coisa pra fazer. Entendeu? Eu tenho outra coisa pra fazer. Só encontra com eles, barra com eles assim, trocar informações e diz tipo, sobreviventes em tal canto, nós estamos evacuando e tal. Esse tipo de coisa. Então, caso você tenha jogado Resident Evil 3, o remake, seria aquela parte em que a Jill sai para ativar, por exemplo, o trem. Ela poderia, nessa hora, esbarrar com o Leon, o Chris e a Claire, dizer, né, que tem um trem ali, não sei o que, tem um sobrevivência, nós vamos sair daqui. Mas, nesse caso, o Chris, a Claire e o Leon já teriam outros planos. Por causa que, sabe, tinha que ter outras coisas e tudo mais. Pode ter o negócio do Marvin, entendeu? Tipo, ele, aquele policial que tá no chão e levou uma mordida e tudo mais. Eles encontram ele, tipo, não, me deixa aqui. Já você não mostra isso. Você mostra só, tipo, essa parte. Que nem no jogo. Mostra ele é o policial que levou a mordida e tudo mais, esse tipo de coisa. Ajuda o Leon, ajuda a Claire. Esse tipo de coisa seria interessante. Aí já no filme da Jill, aí você vai compreender como é que as coisas realmente aconteceram. Tipo, a escalada das coisas. Porque a Jill, se você percebeu em Resident Evil 3 Remake, ou até na história mesmo, Resident Evil 3, o normal, ou Resident Evil, se você leu, entendeu, os reportes, se você leu livros e tal, você vai entender que a Jill passou a cidade
passou um mês, basicamente, semanas, entendeu? Até o negócio explodir mesmo. Só começou a grande coisa do T-Vírus sair destruindo todo mundo quando teve o Hank e a galera da Umbrella tentaram pegar o Birkins lá, e o Birkins soltou o vírus no esgoto, pegou dos ratos, os ratos começaram a atacar as pessoas e as pessoas viraram zumbi e vamos. Ficou rápido desse jeito por causa disso. Não... Mas antes, se você ler os livros e tal, você vai entender que tem várias notícias de pessoas sendo desaparecendo, pessoas, aparições de tipo canibais, esse tipo de coisa, sabe, doença nova, esse tipo de coisa aconteceu ao decorrer de semanas, não foi uma explosão de uma vez, não. Essa explosão de uma vez foi por causa do T-Vírus quebrando e tudo mais. E no caso, num filme da Jill, você vendo isso, tipo a conexão, pegando os pontos do primeiro filme, ligando com os pontos do segundo, fazendo que nem um jogo, só que em uma ordem diferente. Sabe? A Jill tem os seus próprios objetivos e ela não poderia ir junto com o pessoal lá da Claire, do Chris e da menina, entendeu? Ela tem os próprios objetivos, ela está sendo perseguida pelo Nemesis e tal. Você pode botar Mr. X no meio. Tem que ter o Mr. X, mano. Sabe? Atrás do Leon, da Claire e do Chris. Bota o Mr. X lá. Agora, no Resident Evil com a Jill, na sequência. Você já bota o porquê. Ah, não, a Umbrella tá usando a cidade como teste de armas biológicas e tudo mais. Você pode botar a galera lógico, os mercenários da Umbrella, mas você pode até botar um Operation Raccoon City, entendeu? No meio. Soldados americanos invadindo a porra da cidade, destruição, uma guerra no meio de tudo. Só que a cidade é gigante, não é uma cidade pequena, sabe? Imagina a sua cidade que você mora. Tem uma coisa que acontece do outro lado da cidade, você não tem ideia, entendeu? Explodiu o negócio, você não tá ouvindo nada, porque você tá em outro lugar. Então, dentro da cidade, é porque assim, cara, eu acho que os filmes, eles têm que capitalizar no que a galera gosta mais em Resident Evil. O quê? Raccoon City. Raccoon City é quase um personagem em si. A galera gosta da cidade, porque a cidade tem esses elementos de mistério, sabe? Principalmente dos primeiros jogos do PS1, onde você vê lugares que tem combinações, tipo coisas pra você botar e você fica, caralho, quem que pensou nisso, entendeu? Dentro da cidade e tal. Você pode introduzir isso nos filmes e o negócio fica um pouco mais misterioso e tal, como as coisas sendo construídas, as entradas de laboratório e todas as coisas assim. Dá pra botar vários filmes dentro da cidade de Raccoon City. Você pode botar, e não tudo interligado, certos elementos interligados. Tipo, se você já jogou Resident Evil Outbreak, você entende o que eu tô falando. Tem personagens que não tem nada a ver com a história, mas eles participam em certos momentos que você não vê nos outros jogos, mas você começa a ligar, vixe, então isso daqui tá aqui por causa disso. Por exemplo, se você já jogou Resident Evil 3 Remake, aquela parte que você entra com o Carlos dentro da RPD, você vira pro lado esquerdo aqui e vê os dois policiais atirando no Licker, e o Licker meio que lasca aqui a boca de um e pendura o outro. Aí você, putz, então é por isso que quando o Leon entra na RPD tem aqueles dois caras, o cara que tá com a mandíbula toda lascada e o cara pendurado, entendeu? Então, essas coisas assim, essas pequenas referências, eu acho que seria muito legal, cara. Resident Evil, ele sobrevive muito desses pontos interligados, pelo menos dentro de Raccoon City. Fora, não, né? Cada jogo, basicamente, é o seu jogo, tem as suas ligações na história como um todo, no negócio de Las Plagas e nomes de personagens e tudo mais, o Wesker, no caso. Tem todo um negócio assim. Então, dentro de Raccoon City, dá pra fazer essas histórias interligadas, entre aspas. Na verdade, é nem histórias, personagens se encontrando. Porque, por exemplo, a Jill, ela pode aparecer, mas ela não precisa conversar com ninguém, sabe? Por quê? Por causa que
no outro filme dela, ela percebe e vê lá os 3 personagens e você, putz, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mano, universo compartilhado. Aí você já pode fazer um universo compartilhado de Resident Evil, entendeu? Então, mano, eu não sei como Resident Evil não foi um dos primeiros filmes com universo compartilhado, cara. De filmes. Que você poderia fazer vários filmes, tipo, realmente. Fazer Resident Evil 1, 2, 3. Depois, Resident Evil Operation Raccoon City, que é pegando a galera elite da Umbrella, matando cientistas e tal. E logo em seguida, não fazendo aquela idiotice, né, de Raccoon City, tipo, mate o Leon ou deixa o Leon viver. Não tem nada de sentido assim. Seria uma coisa tipo assim, mate os reféns e tal, ou poderia botar uns personagens, tipo, eu tenho que matar minha filha e tal, alguma coisa desse tipo, sabe? Dá pra substituir por várias outras coisas. Poderia, pelo menos na minha opinião, é como eu disse, dentro da cidade dá pra fazer várias histórias, cara, vários filmes, sempre, cara, dá pra fazer vários filmes. Quem já jogou e quem entende, assim, da história de Resident Evil, entende que dentro da cidade de Raccoon City dá pra fazer inúmeros filmes, inúmeras histórias, inúmeras, sabe? Pode tanto de pegar um policial normal, whatever, como uma mãe solteira, ou como um trabalhador, qualquer um, cara, no meio do caos ou depois do caos. Pode, por exemplo, no Resident Evil 3, remake, aquele cara que quando você passa assim, ele entra dentro daquele container, que é lógico, uma referência ao começo do jogo de Resident Evil original, onde tem um cara no container que depois você volta e ele tá transformado em zumbi. Mas, no caso seria. E você... Um outro filme é você. Tipo, você não. No outro filme é a história dele. E como ele conseguiu escapar de Raccoon City. Sabe? Algo assim. Como, lógico, nas DLC de Resident Evil 2 Remake, onde você pega side stories, sabe? A filha de não sei quem, como é que ele escapou e tal. Só que de uma maneira meio ridícula, mas mesmo assim. Como ela escapou, como é que essas coisas aconteceram. Então, eu acho uma ideia bastante interessante. Em questão de escolha de ator, tem rumores aí, em questão de ator, tem aquela menina que ela participou de Maze Runner, eu acho que se você entende é aquela menina lá de Maze Runner. Pois é, whatever, entendeu? Ninguém liga. É aquela menina lá, tanto faz. Ela é uma atriz legal e tal, não, whatever. Tem o cara também que eu acho que ele fez Piratas do Caribe, aquele cara meio idiota. E acho que ele fez Deus do Egito também. Não. Alguma coisa assim. E tem outro que fez Titãs, um negócio assim. Entendeu? Fazer o Leon, alguma coisa assim. Os atores é whatever. Contanto que eles atuem bem, mais ou menos. A história que tem que fazer sentido. A história que tem que ter essa interligação. E a parte mais importante que eu acho que todo fã de Resident Evil sabe. Tem que ser terror. Os primeiros filmes tem que ser terror, cara. Terror mesmo. Não ação. Terror. Os primeiros. E gradativamente, à medida que os episódios vão, você vai introduzindo um pouco mais de ação. Por quê? Porque os personagens que participam desses eventos, eles se repetem. Como assim eles se repetem? São os mesmos personagens, tipo o Leon do Resident Evil 2, ele é muito diferente. No Resident Evil 4 é mais ação e tal, por quê? Porque o Resident Evil 2, o Leon é inexperiente, ele não sabe o que está acontecendo e tal. No Resident Evil 4, ele já sabe o que está acontecendo, ele sabe como é que lida com os zumbis, assim como você, jogador. Então, dá mais movimento a ele, dá um pouco mais de ação para ele, faz sentido. Porque a Jill em Resident Evil 3 Remake, ela tem, pelo menos na minha opinião, faz sentido ela ter esquiva e tudo mais, porque ela já lidou com as experiências de Resident Evil 1, então ela já tem mais experiência, ela já sabe como é que certas coisas, como é que o movimento dos zumbis funciona, esse tipo de coisa, sabe? Coisas simples assim, que você consegue comprar a ideia de que por que certos personagens se comportam desse jeito, que eles aprenderam a ganhar experiência. Então, eu acho que, mano, é uma luz no fim do túnel. Dá pra fazer um filme de Resident Evil. Um filme não, uma franquia. Mas
só esperar que o primeiro filme seja bom. Mas as coisas que não podem acontecer, todo mundo já sabe. Pegar essa galera e dizer, agora o apocalipse zumbi aconteceu. Não. Por quê? Porque senão vira qualquer outro filme, whatever. Você não pode. Você tem que fazer mais ou menos a introdução do jogo. Em que são duas pessoas, elas não sabem o que está acontecendo, elas entram dentro da cidade e... eita pô, apocalipse zumbi. Aí sim. Elas não sabem, elas não podem aparecer. É diferente. Apesar de parecer a mesma coisa, eu acho que você consegue entender como é diferente. Por quê? Porque quando você joga o jogo, você entende que é diferente. Elas não participaram dos acontecimentos, elas são jogadas dentro do caos de uma vez. O caos não está sendo criado ao redor delas. O caos já aconteceu, ele está instalado e pum, você só bota elas lá e espera como é que elas reagem sobre isso tudo. Então, tem uma possibilidade aí, cara. Eu acho que todo fã de Resident Evil sabe que dá pra fazer um filme legal, cara. Não precisa ser que nem os jogos, mas dá pra fazer um filme de Resident Evil. Dá pra fazer. Não precisa ser igual aos jogos, realmente. Nem a história precisa seguir exatamente, mas certos pontos, lógico, né? Umbrella e tudo mais, zumbis, esse tipo de coisa. BOW, tem que ter Mr. X, tem que ter Hunter, tem que ter sabe, as armas biológicas da Umbrella, esse tipo de coisa. Tanto que no negócio que é tipo os rumores, a galera diz tipo, estão fazendo experimentos nesses órfãos e tudo mais, esse tipo de coisa. Tem que ter essas coisas, arma biológica e tudo mais. Então, é um filme que... tomara, cara. Tomara que... tomara que dê muito certo. Então, bem, desculpe o vídeo gigante, mas é porque eu queria falar, entendeu? Porque eu vi, tá, pô, primeiro eu fiquei, não, que lixo, mas depois eu abri a minha mente, não, cara, dá pra fazer, é a possibilidade. Então, é isso aí, obrigado e falou, se inscreve e tudo mais.